Olá, estamos aqui novamente. Para quem abriu esse vídeo pela primeira vez, sem abrir os anteriores, meu nome é Renato José, sou estudante e trabalhador espírita. E estamos aqui fazendo o estudo do livro A Gênese, da base da doutrina espírita. Um livro muito rico e que nos últimos 2 vídeos nós estudamos o tema da natureza divina, né? O subtema. Estamos estudando o tema Deus. E agora vamos estudar a providência. Que os bons espíritos, que o nosso Senhor Jesus possam abençoar e ajudar esse trabalho, porque é um trabalho com a intenção pura de divulgar a doutrina espírita e melhorar um pouco as consciências, inclusive a minha, claro. Nós estudamos no subtema da providência divina, nós estudamos os atributos de Deus. Nós ainda não podemos compreender perfeitamente o que é Deus, mas pela razão, pela lógica, nós estudamos os atributos que vocês acompanharam aí, e quem não acompanhou pode acompanhar nos vídeos que estão aí no YouTube, ok? Nós estamos no capítulo 2, né? Item 20. Item 20. Para quem está estudando no PDF da Federação Espírita Brasileira, a edição que está lá, página 55. Então vamos lá, a providência. Primeiro, bora entender a colocação desta palavra nesse contexto do estudo. O que é a providência? O sentido da palavra providência é prevenção, é preparar antecipadamente as coisas, né? Então, tomar providências é preparar as coisas. E no entendimento mais ligado ao estudo de Deus, significa o entendimento de Deus ou suas leis sobre todas as coisas. A influência das leis universais, ou seja, as leis de Deus, sobre o futuro, né? Então, como está regendo as leis divinas sobre nós, sobre os planetas, sobre o universo, sobre o mundo. Como essa inteligência atua na harmonia de tudo. Isso é a providência, né? É a providência divina que comanda e organiza e harmoniza tudo. Vamos entender melhor. A providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste a ação providencial. Como pode Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos? Preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Como é que pode uma inteligência universal, uma inteligência suprema, que está regendo todo o universo do planeta Terra, do sistema solar, da galáxia, da Via Láctea, e até galáxias afora que o homem ainda nem descobriu, o universo afora, regendo tudo. Como é que pode essa grandeza dessa energia, dessa inteligência, reger o funcionamento de um caranguejo? Como que ele atua? Reger o movimento de um elétron em torno do seu núcleo, em um átomo. A ligação entre um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio ali para formar a molécula da água. Tudo isso está sendo regido, né? Então, como é que pode a mesma inteligência, o mesmo ser, não sei nem se podemos chamar Deus de um ser, reger desde o universo até o átomo, não é isso? É isso que ele quis perguntar aqui.
preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo. Esta a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir, quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo. Então ele está dizendo que o incrédulo, acreditando em uma força maior, só pode acreditar que ele atua nas leis gerais do universo. Que o universo funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mister a intervenção incessante da providência. Mister é a necessidade, a exigência, né? Então, sem que haja necessidade, haja exigência da intervenção incessante da providência. Vamos entender melhor esse parágrafo, né? Esse fim de parágrafo. Ele está questionando esta a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo. Eu estou repetindo, gente, porque eu não peguei o fio da meada. Esta a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, quer dizer, o incrédulo concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir, quanto à sua ação, que ela exerça sobre as leis gerais do universo. Isso aí eu tinha entendido bem, né? Que ela só pode existir nas leis gerais do universo. Que o universo funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja necessidade da intervenção incessante da providência. Então, há leis estabelecidas, há leis regendo tudo, e que não precisa que Deus fique intervindo nas menores coisas. Eu gosto de dar um exemplo, é um exemplo bem pequeno, mas é uma correlação. Eu gosto de dizer assim, imagine um sistema de fiscalização de trânsito perfeito, com fotocélulas, com radares, com filmadoras. Imagine um sistema de fiscalização de trânsito, eu disse perfeito. Invadiu o sinal vermelho, registrada a placa do carro. Estacionou em local proibido, está registrado. Passou da velocidade, está registrado. Imagine isso. Não vai precisar que o superintendente do DETRAN, do Departamento de Trânsito, fique atuando nas menores coisas, né? E nem que os agentes, os policiais, fiquem o tempo todo fiscalizando. Não precisa. Porque há meios em que a fiscalização é feita perfeitamente. Então, se você comete um erro, se você comete uma infração de trânsito, é registrado automaticamente. É assim que funciona a lei de Deus no universo. Não precisa que Deus fique atuando nas menores coisas e nem nas maiores do movimento das galáxias. A lei estabelecida rege tudo. A lei estabelecida registra tudo, rege tudo, funciona tudo, harmoniza tudo. As nossas atitudes, pensamentos, boas ou ruins, são registrados automaticamente no nosso perispírito e que vai nos destinar a um tipo de reencarnação, a um tipo de desencarnação compatível com aquilo que eu plantei, aquilo que eu fiz. Então, as leis divinas estabelecidas na natureza funcionam por si só. E isso é Deus. No estado de inferioridade em que ainda se encontram, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito, pois, vendo-se limitados e circunscritos, eles o imaginam também circunscrito e limitado. Então, imagina Deus como nós. No último vídeo eu botei até a foto, né? A foto de Deus sobre as nuvens olhando para a terra e a foto de Jesus ao lado direito de Deus Pai.
que é a imaginação que a maioria das pessoas fazem de Deus, por força das religiões, né? Por força dessa crença ainda dogmática. Os quadros em que o vemos com traços humanos não contribuem pouco para entreter esse erro no espírito das massas, que nele adoram mais a forma que o pensamento. Então, os quadros que nós vemos por aí, como esses que eu mostrei nos vídeos passados, o 17 e o 18, só faz reforçar esse erro de uma imagem humana para Deus, em que a gente passa a adorar mais a forma, cultuar uma estátua pregada na cruz, cultuar uma aparência, de que realmente ir na essência do amor, que é a essência divina. Para a maioria, é ele um soberano, poderoso, sentado num trono, inacessível, olha só, poderoso, sentado num trono, inacessível e perdido na imensidade, dos céus. Né? Eu achava, quando eu era pequeno, eu achava que Deus estava em cima dessa abóbada azul, que Deus estava em cima daquilo ali. A gente tem até a ideia que aquilo é um teto que cobre a terra, como os antigos. Então, para falar com Deus, olhava para o céu, quando na verdade a gente tem que olhar para dentro de si mesmo. Tendo restritas suas faculdades e percepções, não compreendem que Deus possa e se digne de intervir diretamente nas pequeninas coisas. Então, nós temos as faculdades, a intelectualidade, a capacidade de compreender restritas ainda para tal dimensão. Então, é difícil entender como é que Deus intervém no molúsculo no fundo do mar. Não imaginamos isso. Mas como eu falei antes, né, interpretando aqui o texto, existem leis funcionando em tudo. Inteligência, por isso que é uma inteligência. Impotente para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que, ao menos, servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que, à primeira vista, lhe parece impossível. Então, a gente não pode ter mais de que uma ideia aproximativa do que é Deus. Mas já é um avanço, já é uma evolução para nós espíritos que achávamos, né, que estávamos presos na Terra, que a Terra era o centro do mundo, e que achávamos que haveria um julgamento depois da morte, né, que muitos iam para o inferno, que outros iam para o céu. Essa coisa bem pequena da ideia de justiça divina. Então, isso que a gente está estudando, que a gente está imaginando, raciocinando, já é um avanço, já é uma evolução para a compreensão maior de Deus. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Então, vamos agora viajar, gente, na imaginação, que é a única forma que nós temos para tentar compreender Deus, imaginando. Então, ele pensa, suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Um fluido bem fino que consegue penetrar nos corpos, nos vazios dos átomos. Sendo ininteligente, quer dizer, sem inteligência, esse fluido atua mecanicamente por meio tão só das forças materiais. Um fluido penetrando no corpo, eu gosto sempre de dar uma ideia da água penetrando numa esponja. A água vai, se aloja dentro da esponja e ninguém vê mais a água. Só sabe que está molhado porque a esponja muda de cor um pouco, né? Então imagine um fluido penetrando todos os corpos do mundo. Então esse fluido não sendo inteligência só vai ter ali uma força mecânica, né? Forças materiais. A nossa esponjinha vai ficar mais pesada. Se, porém, o supusermos dotado de inteligência,
de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. Então, se esse fluido passa a ter inteligência, capacidade perceptiva e sensitiva, né? Esse objeto já vai passar a ter vontade e liberdade, verá, ouvirá e sentirá. Vamos acompanhando. As propriedades do fluido perispirítico, né, do nosso perispírito, o fluido, as propriedades desse fluido do perispírito podem nos dar uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas é veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. Vamos recapitular. Ele pegou o nosso perispírito. Quem não sabe o que é perispírito, pode deixar anotado aí, que eu respondo e passo uma ideia do que é o perispírito. Então, o fluido em si do perispírito, que ele chama de fluido perispirítico, ele não é em si inteligente, mas ele é veículo do pensamento. Ele é veículo do pensamento. Olha só. Das sensações e percepções do espírito. Ele é veículo, quer dizer o quê? Que é ele que transporta, é ele que recebe o pensamento e se faz veículo desse pensamento. Vamos continuar, para entender melhor. O fluido perispiritual não é o pensamento. O fluido do meu perispírito não é o meu pensamento. Não é o pensamento do espírito. É, porém, o agente e o intermediário desse pensamento. Sendo ele, né, o fluido que o transmite, fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido. E na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, a nós parece que ele, o pensamento, faz corpo com o fluido, dando a entender que são uma coisa só, como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Então ele falou, já que a gente não pega no pensamento, não pode ter uma ideia de conter o pensamento nesse fluido, né, já nos dá uma ideia de algo que flui, que corre, que há vida, né, dá essa ideia. Ele comparou com o som e o ar. Ele comparou com o som e o ar. O ar em si não tem som. Mas o som, quando viaja pelo ar, faz suas moléculas vibrarem e é como se o som carregasse o ar. O que é o som? É algo que faz a matéria, o ar, vibrar, e essa vibração chega até o nosso sistema auditivo e o sistema auditivo dos animais, que Deus fez na perfeição, em que recebe essa vibração através de suas membranas, suas bigornas, né, se eu me lembro bem, e vibra de novo essas membranas para levar um pulso elétrico para o nosso cérebro. Então tudo é uma vibração mecânica, o som que viaja pelo ar. Então o ar em si não tem o som, mas ele está impregnado do som. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. O ar se torna sonoro, quando o ar recebe a vibração. Por que vocês estão ouvindo minha voz agora com esse vídeo? Porque quem faz a vibração do ar são minhas cordas vocais. Elas vibram e faz o ar vibrar. Chega no ouvido das pessoas e faz seu sistema auditivo receber essa vibração com suas membranas e vibrar também. Mas aqui vocês não estão recebendo a vibração da minha corda vocal. Mas o homem inventou algo chamado alto-falante, que ele imita a vibração das cordas vocais. Vocês já viram um alto-falante grande quando a música está tocando? Ele vibra mesmo, ele sacode, né? Então o homem inventou o alto-falante que imita
a vibração das cordas vocais. Eu achei uma imagem... Eu achei uma imagem aqui muito legal para representar isso. Olha só aí, essa de cima parecendo que o ar contém o som. Achei perfeito para o exemplo, olha só. Parecendo que o ar contém o som. Mas ali, essas linhas azuisinhas, só é a vibração do ar. Só é a vibração do ar. Embaixo, o sino. Quando o pêndulo bate no corpo do sino, faz o ar vibrar e vai em direção ao nosso ouvido. Então, o exemplo é muito legal para o que ele está tentando explicar, de uma inteligência que penetra o fluido universal, de uma inteligência que penetra os corpos e dá o que a gente entende como a presença divina. Observaram bem aí? Muito legal, né? Pois então, é essa a ideia que ele quer passar. A energia com a onda do rádio. As oscilações trazem a voz. Eu botei uma anotação aqui e agora eu estou lendo. A mesma coisa é a onda do rádio que viaja pelo ar e traz essa vibração. O ar em si não tem o som, mas ele está impregnado do som, com a vibração. E isso que ele está tentando explicar ali sobre a inteligência divina penetrando nos corpos das coisas. Olha só que coisa mais aprofundada para compreender Deus. Vamos lá. Item 24, né? Seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, que o pensamento de Deus atue diretamente ou por intermédio de um fluido para facilitar a nossa inteligência, figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. Então, ele disse isso, ele criou esse exemplo para que a gente compreenda que o fluido inteligente enche o universo infinito. O universo está mergulhado em um fluido que está impregnado da inteligência divina. Gente, eu sou fascinado por essas coisas, por esse raciocínio. Né? A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. A natureza inteira está mergulhada em um fluido que é impregnado da inteligência divina. Eu gosto de um exemplo que é usado na evangelização infantil, que manda as crianças imaginar um peixinho pequenininho no mar, do tamanho do nosso dedo. Né? E ele está mergulhado na água marinha, o mar inteiro do planeta. O Deus para esse peixe é o mar. Um peixinho ateu pode dizer, Deus não existe, eu nunca vi Deus. Né? Eu não acredito que haja Deus, sendo o mar o Deus dele, no qual ele está mergulhado, no qual ele vive e sobrevive, sem o qual ele não pode viver, nem andar, nem fazer nada. Eu gosto muito desse exemplo da evangelização infantil. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Então, ele está dizendo aqui que em cada lugar onde esse fluido está penetrado, onde esse fluido está presente, está a presença de Deus. Está a inteligência divina. Quem me acompanha e me acompanhou nas lives, e eu vou voltar a fazer as lives nos Periscope, pode lembrar que eu falo muito da semente.
né? Eu comparo a semente da abóbora com a semente da melancia, aquelas duas têm um formato parecido. A da abóbora é mais clarinha, a da melancia é mais escura. Mas se você joga as duas em um terreno, elas sabem quem elas são. A semente da abóbora vai buscar nesse terreno os elementos químicos que ela necessita para ela ser uma abóbora, em tamanho, em cor, em sabor. Vai alterar um pouco a depender da riqueza ou da pobreza do terreno. A melancia sabe quais são os elementos químicos que ela tem que atrair, que ela tem que puxar para si para que ela seja uma melancia, em cor, em sabor. Aí o cientista, o ateu pode me dizer, não é nada disso, é afinidade química dos elementos. Sim, é a atividade química dos elementos. Mas quem criou essa coisa da afinidade química, que faz com que átomos e moléculas se agrupem para formar algo, formar um alimento saboroso como a melancia, né? Como a abóbora? Isso é a inteligência divina impregnada em tudo. Porque se um átomo do hidrogênio atrai um átomo do oxigênio, né? Por afinidade química, por necessidade de um elétron que um tem, o outro falta, se existe isso, aí está a inteligência divina impregnada nas menores coisas. E nas maiores, o giro das galáxias no universo, né, e tem coisas maiores ainda. É essa a ideia de Deus que o Espiritismo trouxe para mim, trouxe para nós. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, pense aí numa bactéria, que não esteja saturado dele, saturado desse fluido inteligente. Achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade. Constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o pensamento divino, porque a inteligência está aí impregnada. Havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Eu ia pesquisar o que é refolho, não pesquisei, mas deve ser os mais profundos detalhes, os mais profundos sentimentos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo as palavras do Cristo em 1 João 4,13, eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada. 1 João 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. E nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Desculpa. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Imagine aí o seu Espírito como esse fluido inteligente. Né? Imaginemos o seu Espírito, o Espírito de Deus, como esse fluido inteligente. E ele fala que permanecemos em Deus e Deus em nós. Então está aí nessa passagem de João, o apóstolo do Cristo, que depois reencarnou como Francisco de Assis, está aí ele confirmando tudo que a gente leu aqui sobre o fluido, sobre a inteligência. Não é isso? Vamos fechar aqui esse item. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. Né? Não precisa de um ser sentado olhando. Né? As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser dita em voz retumbante, pois que, estando sempre ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele.
se a inteligência divina está impregnada em tudo que está à minha volta e em mim, se eu pensar, essa inteligência já recebeu a minha oração, o meu pensamento. E a atuação em mim é instantânea. Se eu tenho pensamentos de amor, a energia de amor sintoniza e penetra em mim, me dando saúde, paz, equilíbrio. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar do ambiente. Ele falou aqui do sino, né? Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ambiente. Vamos lembrar do sino? Olha o sino fazendo vibrar. Imagine esse sino como a nossa mente, o nosso cérebro pensando e emitindo ondas, né? Quem emite essas ondas não é o cérebro material. Ele é só o instrumento. Quem emite as ondas é o espírito, já que o espírito, mesmo desencarnado, lança ondas de pensamentos também. Vamos deixar aí, gente, fechando esse item 25. E será necessário mais um vídeo para a gente concluir esse item, a providência, né? Será necessário mais um vídeo. Legal. Muito obrigado a todos. Deixem suas dúvidas, deixe qualquer comentário. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva, que a gente vai estudar muito aqui. Esse livro é apenas uma das coisas. E vamos debater temas rápidos também. Tá bom, gente? Eu vou voltar a fazer as lives no Periscope, tá bom? E um grande abraço a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar seus lares e suas famílias. Um abraço.